em Votorantim, falando com a imprensa. Vamos ouvi-lo ao vivo aqui no Balanço Geral. Aqui é desse jeito. Através das iniciativas do Estado. Por isso nós garantimos 854 bilhões de investimentos, seja através das nossas PPPs, concessões e privatizações, que eu sou o presidente do Conselho de Desestatização, ou através dos investimentos da própria iniciativa privada, e a região de Sorocaba tem se destacado nesses investimentos, né? Então, para nós temos um olhar muito especial para cá, para a região de Sorocaba, e os resultados já estão surgindo em relação das ações que nós tomamos desde o início da nossa gestão para continuar fazendo com que São Paulo pudesse estar à frente e ser a locomotiva do nosso país. Claro. Como é que o senhor vê o cenário político eleitoral neste momento em que o Tarcísio é um dos mais cotados para ser o candidato à presidência? Como é que o senhor vê o cenário aqui no Estado e também no Brasil? Olha, o que a gente percebe, primeiro eu preciso confidenciar a você aquilo que eu vivo dentro do Palácio do Governo. O governador Tarcísio está focado no estado de São Paulo. Esse é o foco dele. Nós estamos fazendo as caravanas 3D, estivemos em Marília semana passada, a próxima vai ser em Araçatuba, ele e sua esposa Cris. Então o foco total e absoluto do governador é esse, ele não perde um minuto sequer com esta pauta ou com esta agenda. Mas claro que existe um cenário, existem grupos, né, que gostariam de vê-lo à frente de uma candidatura, mas qualquer movimento nesse sentido, o governador só fará após ser convocado pelo ex-presidente Bolsonaro. E eu falo convocado por uma missão, porque não vai ser uma missão simples, né? Ainda que eu tenha muitas críticas ao governo do presidente Lula, ele conhece de disputa e neste momento ele se foca mais para a eleição do que para a gestão, né? E aí a gente que é um adversário a ser vencido, portanto não será uma missão simples, seja quem for o candidato da direita, que representará a direita contra o atual presidente Lula. Então por isso que eu chamo de uma missão, e o governador só fará qualquer movimento nesse sentido se de fato for convocado pelo presidente Bolsonaro. A gente vê, claro, movimentos de vários setores colocando o nome dele, também os partidos caminhando até para uma unanimidade em relação ao apoio do nome do governador Tarcísio, mas na política o papel do jornalista é esse mesmo, é antecipar os passos, mas nós temos que saber fazer o movimento certo no momento certo. Então agora é muito cedo ainda, vamos continuar focados na gestão. Olha, primeiro a gente tem que observar o que aconteceu nesse passado recente, desde o tarifaço. A maioria das situações de exceções foram conquistadas pelos próprios empreendedores. Quando foram discutir lá com os próprios clientes lá nos Estados Unidos, foi assim que eles conseguiram conquistar avanços. Por isso, é importante a gente juntar esse setor produtivo e o LIDE tem esse esforço. Tem mais uma característica especial do LIDE, que ele tem muitos escritórios fora, né? O LIDE também não funciona só no Brasil. Então, no momento de tarifaço, além de poder nos ajudar nos Estados Unidos, aliás, eu estarei em Washington no início do mês também, num evento do LIDE, junto com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e nós estaremos lá também nesse evento do LIDE. Não só pode ajudar na questão dos Estados Unidos em si, mas em outros países que podem servir de clientes para esses produtos que eram fabricados para os Estados Unidos e agora vão ter alguma barreira por conta do aumento da tarifa de vender para os clientes americanos. Então, sem dúvida nenhuma, os empreendedores são os que têm maior agilidade, capacidade de movimento, muito mais ágil do que os próprios governos. O governo federal, a gente vê, pouco fez, anunciou depois de 45, 50 dias ações. Lembrando que o governo do estado, logo nos primeiros dias, já anunciou as ações do Desenvolve São Paulo, que é o nosso banco de fomento, 400 milhões à disposição desses exportadores e 1,5 bilhões de antecipação do ICMS para as empresas que têm crédito de ICMS que fazem essa exportação para os Estados Unidos. Camutis, principal. Não, esse cálculo, primeiro que o mercado é dinâmico. Então você tem projeções, mas a cada dia mais, por conta da agilidade, da criatividade, da resiliência do empreendedor brasileiro do estado de São Paulo, a gente percebe que vai se minimizando esse impacto. Depois surgiram mais exceções para o aço, então não existe um cálculo fechado e feito ainda em relação a isso. Mesmo os números iniciais eram projeções de dificuldades que os nossos empreendedores teriam.
Ramute, a gente está ao vivo no Balanço Geral, falando aí para todo o interiorzão do estado de São Paulo, tratando ainda em economia. Quais são as principais pautas hoje discutidas nesse importante espaço aqui em Votorantim? Então, quais seriam as pautas emergenciais discutidas com os empresários daqui? Olha, primeiro a gente vem mostrar um pouquinho dos investimentos de infraestrutura. E para o empresário é muito importante, porque ele acaba direcionando o seu recurso para onde ele vai ver uma infraestrutura melhor. Então, primeiro a gente antecipa para esses empreendedores, claro que os dados são públicos, mas a gente tem a oportunidade de traduzir, né, para esses empreendedores os próximos movimentos dos investimentos em infraestrutura do Estado de São Paulo, que é fundamental para que a gente possa avançar na economia. Um exemplo, por exemplo, que vai mudar toda a dinâmica é o trem intercidade, São Paulo-Sorocaba. Muda completamente a dinâmica da região. Nós vamos ter muito mais facilidade de conexão. E ele ainda se conecta com o trem São Paulo-Campinas, que está à frente dele, um ano na frente, e depois, no ano que vem, o trem São Paulo-São José dos Campos. Então, esse é um dado, por exemplo, que afeta a região de um investimento. A gente vai falar também dos investimentos em rodovias, as ferrovias, como eu citei aqui. Então, é uma série de... A parte também de educação, saúde, uma série de ações do governo. Claro, vamos responder as perguntas também dos nossos empreendedores, falar um pouquinho sobre essa jornada de aprovação de projetos. A gente simplificou muito o processo, tem mais de 900 atividades hoje que o empreendedor pode abrir de forma simplificada. Os avanços que a gente conseguiu na CETESB, que são os licenciamentos, que tem que ser mais ágeis. As agências reguladoras, que é a Artesp, tem uma nova Artesp, ela tinha 250 funcionários, até o final do ano que vem nós vamos ter 700 servidores trabalhando na Artesp, que é a agência que regula esses contratos de concessão, que é muito importante a gente fazer as concessões, bater aquele martelo com aquela veemência, é quase que um desabafo, fruto dos desafios, né? Não só ideológicos, técnicos, jurídicos, para uma concessão sair, mas depois, ao longo desse projeto de concessão, a gente tem uma boa fiscalização e acompanhamento. E a nossa Arcesp, que cuida do contrato com a Sabesp, e a nossa Artesp, que cuida dos contratos de rodovias, ferrovias. Então é isso que a gente vai trazer e, claro, tem a oportunidade de escutar também, né? Onde a gente pode aprimorar para que a gente possa desenvolver esse melhor ambiente de negócios, que é uma determinação do governador Tarcísio, que todos os secretários estejam empenhados. Estar ao lado dos empreendedores para qualquer governo, seja uma prefeitura, um governo estadual, é fundamental e importantíssimo. Eu sou da iniciativa privada, então aqui me sinto em casa no LIDE, não só pela recepção, né, que o João e aqui o Flávio nos oferecem, mas também por entender muitas das pautas que são colocadas aqui.